Meu nome é Bruna de Lima Moreira Santos, né? Eu tenho 30 anos. Eu vim pra cá no ano passado, eu saí, mas eu vim no ano retrasado. Na realidade, eu vim pra cá porque eu fiquei em situação vulnerável, né? Em situação de rua, aí eu tinha 4 crianças pequenas, no caso. Aí, pra mim não colocar minhas crianças na rua, eu pedi pra avó do rapaz, né, que era, assim, o pai deles, tal, que eu teve relacionamento, ficar com eles pra mim não ficar na rua com eles. Fiquei um mês morando na rua, aí depois o pessoal do SOS Rua me ajudou a ir pro Samin com eles, só que lá não tem muita estrutura para criança, que lá é homens, mulheres. Aí eles conseguiram uma vaga para mim no abrigo Santa Clara, para mim não ficar com eles na rua, para mim estruturar de novo, para mim poder seguir a minha vida. Aí eles me ajudaram bastante aqui. Aqui eu fiquei 2 meses, só que aí eles continuam com a mesma coisa comigo, fazendo após casa e tudo. Foi pouco tempo, mas a gente, assim, falar a verdade, eu e meus filhos queria ter ficado mais. Mas a gente ficou por pouco tempo porque a gente conseguiu um auxílio da onde eu morava antigamente, que é o auxílio, né, que a gente tem hoje na casa. Só que a gente gostou bastante, a gente foi bem acolhido. Eu não tenho o que reclamar, você entendeu? Até hoje meus filhos perguntam e eu também fico até meio assim com saudades, por conta que eles acolheram. Pra mim, o que valeu muito foi a acolhidação pelos meus filhos e eu poder estar do lado deles. Essa foi, sabe assim, o que mais valeu ali na hora, assim, porque foi muito carinho que eles teve, sabe assim, a gente teve um lugar, sabe, tranquilo pra ficar. Uma coisa, sabe, assim, foi como uma família pra gente. Quando foi pra sair daqui a gente chorou até e tudo. Mesmo que a gente tava voltando, assim, que eu fui morar na casa do meu pai um dia, né, próximo a ele, depois pra ele estar ajudando, mas a gente sentiu muita falta, porque todas as tias daqui, todos os monitores, não teve queixa. Foi muito, sabe, assim, tipo, a gente foi muito acolhido, foi uma coisa muito gostosa, sabe? E foi 2 meses, mais 2 meses como se fosse uma vida. Foi muito, eu não, sabe, assim, não tem nem como explicar. Toda a situação que a gente passou uma situação muito difícil antes da gente vir pra cá. Em questão até da gente parar na rua, porque a gente não tem casa própria, teve aluguel e tudo mais, aconteceu muita coisa. Na hora que quando eu parei no Samin, que vieram falar, a gente conseguiu a vaga pra você Santa Clara, na minha cabeça vem um abrigo. Aí você fica pensando, Jesus, como que, né, eu vou pra lá com abrigo, como que eu vou ser atendida, como que eu vou lidar, porque eu tenho 4 crianças pequenas, sabe, com essas pessoas, assim, e você fica pensando, às vezes até, tipo, eu vou perder meus filhos, vinha tudo isso na sua cabeça, você entendeu? E aí eu cheguei aqui, na hora que eu lembro até hoje da cena, quando elas abriu o portão, sabe, assim, vieram, as crianças já começou a conversar com elas, elas iam abraçar, sabe, assim, elas abraçaram mesmo, agarraram a gente, você entendeu? E falaram, aqui que vocês vão ficar, e foram mostrando a casa, você entendeu? Sentou e começou a conversar com a gente, perguntando. Aí a gente chegou aqui sem nada, sabe assim, eles foram providenciando tanto roupa para meus filhos, tanto roupa para mim, a gente não tinha nada. Sabe assim, foi uma coisa assim, muito coisa, tanto que a minha filha chega e fala, às vezes, com a situação que a gente passou, eu teve meus meninos que teve alguns traumas, elas ajudou a gente, sabe assim, tipo, me ajudou a conversar com eles, sabe assim, foi uma coleção em todas as partes, sabe assim, em todas as partes, desde o que a necessidade de investimento, a necessidade, sabe assim, de um psicólogo, assim, sabe, para conversar com as crianças. Eu também tive a oportunidade de fazer um curso com elas, sabe assim, foi abraçado mesmo a causa, sabe assim, quando eu não estava bem, elas chegavam e conversavam, sabe? Eu me senti segura no lugar, entendeu? Então, pra mim, assim, às vezes eu me senti segura mais aqui do que em uma casa que eu tinha minha. Vamos dizer assim, que eu pagava aluguel ali, que eu podia fechar a porta, mas eu me sentia mais aqui, sabe assim, era uma coisa muito gostosa mesmo. Fortaleceu bastante, sabe? Eu pude aprender muito com elas, né, que elas me ensinaram muitas coisas, tanto de poder lidar com a finança, todas essas coisas, sabe assim, elas conseguiram me conversar, muitas coisas que eu conversava com elas ali, que a gente tinha um tempo de conversa, abriu muito minha mente, sabe assim, em questão dos meus filhos, em questão da casa, sabe, em questão do amor próprio, eu consegui, sabe, ver isso, foi uma coisa inesquecível, eu aprendi bastante coisa, assim, que eu achava que eu sabia.
E os meus filhos também, tipo, viu que eles tinham eu, né? Mas também podia chegar, sabe assim, ter uma pessoa para conversar de confiança ali com a gente, porque a gente passou uma situação muito difícil. Então, para eles, só tinha eu. E, assim, meus filhos, vamos dizer, aconteceu muitas coisas que mexeu com a mente deles. E, graças a Deus, isso respingou neles, mas, graças a Deus, a gente conseguiu correr a tempo. Então foi assim, querendo ou não, foi um lugar muito bom. Eu tenho contato, eles me mandam mensagem sempre, eu mando mensagem, foto das crianças, as crianças mandam áudio, eles mandam que, sabe, assim, vão lá fazer visita. A gente, se a gente quiser, a gente liga, sabe, pra falar com eles. A gente tem esse, sabe, esse vínculo ainda, a gente não quebrou. Mas às vezes ainda eu até fico meio assim, tipo, de não ficar muito, porque eu sei que eles têm os afazeres deles, mas é difícil a gente não conseguir. Tanto que eu falei pra ela, o dia que eu for aí, então fazer o que vocês querem, eu quero que esteja todo mundo aí, porque eu quero ver todo mundo, sabe? Assim, e hoje mesmo eu trouxe a neném pra poder ver, conhecer ela, sabe? Porque elas estão nessa expectativa. Aí as crianças gostam demais. Eu tô com uma de 12 anos, aí eu tô com a Juliana que tem 9, aí tem o outro de 8, o Yuri que tem 6 e a neném que vai fazer 2 meses. Eu não tava grávida. Eu saí, aí depois de um tempo, saí daqui, eu já tava trabalhando. Aí eu saí daqui com o serviço, tudo bonitinho, arrumado certinho, depois que eu engravidei. Levei, sabe, muito conhecimento daqui pra lá e muito acolhimento. Poder olhar pra mim antes, porque eu, sabe, eles me deram muito, mas antes eu não olhava. Né? Então, quando eu engravidei da neném, eu estava fazendo uma cirurgia do rim. Aí eu tomava remédio, cortou. Mas assim, ela vem, é o que eu falei, se ela vem foi por vontade de Deus, né? E hoje ela foi bem acolhida pela gente, tudo. Mas não era a expectativa, né, de estar avançando. Mas, assim, eles conversaram comigo, mas eu falo que se eu não tivesse passado por aqui, acho que eu teria mais dificuldade de lidar hoje. São pessoas diferentes. Aquela Bruna, pra mim, não existe mais. No começo, foi pouco tempo que eu vivi aqui, mas foi mais do que eu vivi minha vida, vamos dizer assim, lá fora. O que eu passei aqui foi o que eu pude reconhecer, o meu eu tudo, poder, sabe, ver, porque assim, eu via eu como mãe, eu tinha, sabe assim, um amor imenso por eles, mas eu não conseguia me ver primeiro, e é o que elas abriram meus olhos. Você tem que se ver, você tem que estar bem para poder eles estar bem, entendeu? Você quer cuidar, mas como que você não está bem? E assim foi, mas sempre aquela coisa que uma palavra que eu aprendi com eles, que eu nunca tinha escutado, você tem que ser resiliente. E é uma palavra que elas sempre me falaram, você é resiliente, então continua. Passei no Samin, mas lá no Samin eu não aconselho assim, né? É melhor do que a gente tá na rua. Só que aqui, assim, você tá aqui, você tá acolhida porque você tá com umas pessoas dentro de uma casa, você sabe que você tá mais protegida, porque lá você vive com outras pessoas, né? No caso, entre homens, todos os tipos de pessoas. E até na hora de dormir, eu não dormia, eu não ficava tranquila por causa das crianças, você entendeu? Eu ficava mais acordada por causa disso, porque a gente fica, né, com medo. E aqui não, aqui a gente tem o nosso quarto arrumadinho ali, você entendeu? Todo o carinho do mundo, tipo, que eles arrumaram pra você lá certinho. Você tem a comida, a alimentação certinha para seus filhos, você tem um acolhimento. Eu falo pra você que se você vem com uma criança ou você vem sozinha por ser mulher, às vezes a gente fica mais frágil, né, nessa que a gente está passando, às vezes, por essa necessidade, a gente está mais frágil, a gente não consegue lidar. Aqui você consegue, você entendeu? Seguindo aos poucos passos por conta do aconchego, por conta do local, por conta da equipe, que são umas pessoas excelentes, é uma equipe muito boa. Eu não tenho o que queixa, né? Por mais que você tenha outras mulheres para lidando, a gente, né, tem que aprender a lidar, né, com o ser humano hoje em dia. Mas o melhor de tudo é que você tá frágil e elas entendem isso em você, então elas vão te ajudando, elas vão te acompanhando, né, no caso, e você tá em um lugar mais tranquilo. Se a pessoa quiser vir conhecer, vai valer a pena. Se ela precisar da ajuda também vai valer a pena. Eu acho que assim, não tem um acolhimento maior, você entendeu? Assim, que todas as pessoas daqui, eles tenho certeza que eles vão estar de braços abertos, sabe? Porque elas são, sabe, excelentes pessoas daqui. O lugar, o ambiente, as pessoas, tudo, sabe? Vale a pena, sabe? Poder entrar e ver certinho que
vão gostar. Eu tenho certeza que vão ser bem acolhidas. Poder seguir em frente depois, bem, assim, com expectativas novas, com um sorriso novo no rosto e andar para frente. Porque às vezes quando a gente passa o que a gente passa, às vezes nessas dificuldades e o que acaba acontecendo, a gente acaba desistindo, né? Aí quando você entra que você lidar com tudo isso, aí você coloca uma coisa na cabeça que fala, não, ainda eu tenho força, ainda eu vou lutar, eu tenho jeito, eu vou. E você consegue seguir em frente.